uma estratégia que pode ser usado para determinadas pessoas, por exemplo, diabético. As mulheres diabéticas não é aconselhável que se faça jejum intermitente. Existem diversos modelos, então você pode ficar 14 horas em jejum, pode ficar 24 horas em jejum. O jejum é intermitente, ele não é para ser feito todos os dias da semana. Então, normalmente são 2 a no máximo, estourando 3 vezes na semana. Então, assim, quando eu oriento alguém me pergunta sobre jejum intermitente, primeiro eu avalio as outras possibilidades, né? A primeira coisa que eu faço é verificar se aquela pessoa ela já tem uma alimentação regulada, se já tentou a restrição calórica. E se todas essas falharam, a gente pode partir para uma outra estratégia que seria o jejum intermitente, que funciona para algumas pessoas. Tem gente que não consegue ficar um dia sem comer, não consegue não tomar o café da manhã. Então, cada caso é um caso específico a ser analisado e verificado qual que é a melhor estratégia a ser usada. Ele é muito usado para diminuir o peso, né? Então, a gente trabalha mais o jejum intermitente na perda de peso. Entre o jejum intermitente e a alimentação, né, tradicional, que a gente normalmente orienta de 3 em 3 horas, eu sou mais a favor da alimentação de 3 em 3 horas. É mais fisiológico, né? O que eu acho importante é a gente comer de 3 em 3 horas para manter o metabolismo, porque o organismo saiba quanto ele vai receber de calorias e quanto ele tem para gastar. Então, o jejum intermitente é algo que, por isso que não é algo a ser feito todos os dias, é algo que a gente pode até conciliar com uma alimentação de 3 em 3 horas, tá? Então, assim, a pessoa pode fazer hoje uma alimentação regular a cada 3 horas e amanhã fazer o jejum intermitente, tá? Isso, uma coisa não invalida a outra, mas nas minhas condutas eu prezo primeiro para manter uma alimentação a cada 3 horas. Se essa estratégia para perda de peso não funciona para determinado tipo de pessoa, aí existe outra estratégia que é o jejum intermitente. As premissas básicas para melhor qualidade de vida é justamente controle de alimentação, prática de atividade regular, atividade física regular, né? E diminuir o estresse, né? E então, assim, a gente desde jovem deve procurar manter uma alimentação regulada e praticar algum tipo de esporte, para que você tenha qualidade de vida ao longo do envelhecimento. Hábitos alimentares saudáveis é você consumir um pouco de tudo aquilo que o seu organismo precisa. Então, a sua alimentação, ela deve ter quantidade e qualidade. Então, você deve ter prato colorido na hora do almoço, então não se restringir de determinados tipos de alimento. Hoje em dia a gente vê muita gente praticando as dietas low carb, muita gente cortando da alimentação vários alimentos que fazem parte até da alimentação do brasileiro, que estão deixando de consumir, que é, por exemplo, o arroz com feijão. Hoje eu vejo muita gente já chega no consultório e já fala assim, não como arroz com feijão. Então, assim, e por que não? O que o arroz com feijão tem que vai atrapalhar uma alimentação? Nada, pelo contrário, arroz com feijão é a melhor combinação proteica que existe. Os aminoácidos que encontram em um, encontram no outro e formam a melhor combinação de proteína. Então, assim, falta em um, a gente completa com o outro. Então, a alimentação, para ser saudável, ela tem que ser variada. E muita gente, devido ao modismo, está deixando de consumir determinados alimentos.
Então, assim, é fato que todo mundo tem que deixar de consumir glúten, que é outro modismo que está né? Tá vindo hoje com toda a força. Ah, tudo é sem glúten, tudo é sem lactose. Então, são coisas que precisam ser avaliadas. A pessoa tem necessidade de excluir o glúten, a pessoa tem necessidade de excluir a lactose. Nem todo mundo tem essa necessidade. E não é que para perder peso ou para ter qualidade de vida você precisa deixar de consumir glúten, lactose, pão francês. Então, assim, são produtos que podem ser consumidos com uma alimentação variada, com qualidade. Então, a dica que eu considero mais importante no momento de qualidade de alimentação saudável, né? No momento da alimentação saudável é deixar de consumir alimentos industrializados. Então, assim, quanto menos industrializados tiver na sua alimentação, melhor. Então, assim, é procurar consumir os produtos mais naturais possíveis. Então, é descascar mais e desembalar menos, que é a frase típica aí, né, que a maioria dos nutricionistas costumam falar. Então, assim, passar a consumir mais legumes, verduras, quanto mais integral o alimento, mais nutritivo ele é. Então, entre o arroz integral e o arroz branco, o que é melhor? O arroz integral, porque é um alimento que preserva mais as características. Açúcar refinado não é um alimento legal, é um alimento que passa por diversos processos químicos. Então, quanto mais integral aquele grão, melhor é. A alimentação após as 22 não tem problema, desde que seja uma alimentação leve. Então, é nesse momento em que entram essas, né, opções, um chazinho à noite, só para você dormir com o estômago acalmado, para não dormir com fome. Com fome ninguém consegue, né, dormir bem. Então, assim, um chazinho, um queijo magro, um queijinho Minas, uma fruta leve para essa que tenha uma faixa de digestão, né, à noite. E muita gente fala na questão do carboidrato, né? Pode consumir ou não carboidrato à noite? Depende muito. Depende, foi fazer atividade física, fez uma atividade, fez musculação, tal, chegou tarde em casa, mas o carboidrato, se você quer ganhar massa magra, nesse momento ele vai ser importante para repor a energia que você perdeu e ganhar massa magra. Então, se você não consome carboidrato a hora que você chega de uma atividade física onde você quer ganhar músculo, você acaba ficando 0 a 0. Vai para academia, fica lá quase 2 horas malhando, mas não ganha músculo não. Né? E às vezes acha até que está perdendo peso, mas está perdendo massa magra. Então, tudo depende muito do estilo de vida, das atividades que a pessoa faz. Cada pessoa tem uma necessidade diferente que precisa ser avaliada.